Apresentação Mahad, dia 18 de novembro de 2024, 19 horas e 14 minutos. Olha ali a Gabriela chegando, gente. E aí, meu bem, não te vejo ainda, não te escuto. Olá, tô te vendo. Ah, ainda não Tá sem escuto. áudio ainda, né? Ah, agora tô escutando, bem baixinho. Tá? Ah, agora sim. Dá para ouvir? Tá bem? Dá para ouvir, tá bem. E aí, tudo bem? Prazer te conhecer. Igualmente. Da onde você fala? Eu sou de Vitória, Vitória, Vitória. Espírito Santo. Primeira aluna de Vitória, esse gente. Se Hum? acertar. Vai ser minha primeira aluna de Vitória. Se a gente se acertar. Pois é, uma amiga me indicou a sua página e eu logo acho que mandei mensagem, não sei se foi que eu vi, acho que foi isso. Uma amiga que me indicou de Santa Catarina. Alguém que eu conheço que já faz o método Sustente? Não sei, Larissa da Caporal, o nome dela. Não conheço. Mas Acho que que ela só legal. segue. É, que legal que ela já está conectada. Sim. E aí, meu bem, me conta um pouquinho de você, um pouquinho da sua marca, me fala do teu momento, como é que são teus planos, para a gente poder direcionar essa conversa de uma maneira bem efetiva. Então, a Marrad é a minha marca, né? Marrad Natural. Ela faz 4 anos em maio do ano que vem, mas começou muito assim. Eu sabia o que que eu queria fazer, mas eu ainda não tinha condições de fazer aquilo que eu queria. Então, eu comecei fazendo o que dava, né? Eu trabalhava com um tipo de produto que a Marrad ela tem a ver com a medicina Ayurveda, né? Foi o início, assim, né? Eu sou terapeuta de medicina Ayurveda também, bióloga. E quando eu comecei, eu queria trabalhar com produtos que tivessem a ver com essa medicina. Mas o meu interesse era trabalhar com perfume, com incensos. E hoje em dia eu estou saindo dessa linha um pouco terapêutica, mais para essa linha de produtos mesmo, que tem a ver com beleza, né, que tem a ver com saúde e bem-estar ainda. Então, atualmente eu trabalho com esses produtos: perfume personalizado, incensos, calda-pés, óleos de massagem. Só que eu trabalho muito desde o ano passado em feira, como eu falei com você, principalmente em feira. E eu já tenho um site, lancei o site esse ano, mas eu não tive nenhuma estratégia para trabalhar com o site, né? Eu lancei, achei que divulgar aos pouquinhos, divulgar, falar ia ser o suficiente. E eu até produzo conteúdo, assim, mas eu percebo que o meu conteúdo ele é muito informativo, ele não é muito de conversão, né, de venda, assim. Então, eu tenho um pouco dessa dificuldade, assim. Eu queria ter, no momento. Só um minuto, eu vou até para carregar aqui. No momento, eu sinto falta de uma estratégia, de alguém que entenda mais, que eu percebo que eu não entendo tão bem, assim, de como. Eu gosto de produzir conteúdo porque eu gosto de informação. Eu sou meio que professora, assim, né, por formação também, né? Então, eu gosto de. Eu acabo gostando desse lugar. Mas isso não vende, não tem vendido, assim. É muito legal que Acho tu já chega aqui com essa consciência, né? E isso você tem essa consciência porque você tem 4 anos de empresa e provavelmente você já deve ter testado vários processos e teve essa percepção. É muito comum, Gabi, quando as pessoas chegam para conversar comigo aqui na cadeira onde eu estou sentada, que eu ainda tenho que fazer essa introdução de que talvez ter só um ecoproduto incrível não vai ser suficiente para vender, que ser tão informativo é um processo interessante, mas não é o que converte. Então, é legal que você já chega aqui com essa maturidade, tá? Deixa eu saber algumas coisas sobre você. Hoje, desses 4 anos que você tem, você sempre vendeu em feira? Desde o comecinho? Foi teu maior escoamento? Teve outros pontos de vendas? Conta um pouquinho desse teu histórico. Então, quando eu comecei, na verdade, a Marrad não era a minha principal fonte de renda, mas eu comecei como empreendedora, porque em 2020 eu vinha como empreendedora, ó, como terapeuta, né, empreendendo como terapeuta. Que em 2020 eu comecei a empreender como terapeuta. Então, eu tentava vender atendimentos, né?
E aí depois eu tive eu participei de um edital em que eu trabalhei como consultora, né? Eu sou bióloga de formação, e aí eu trabalhei como consultora durante um ano, e nesse um ano a Marrad ficou de cantinho, assim, tendo só aquela rendinha extra. E desde o ano passado, quando esse contrato acabou, final de 2000 no início de 2023, eu falei, não, eu quero focar só na Marrad, quero trabalhar com isso aqui mesmo, não aguento nada mais que seja diferente disso, não dou certo trabalhando com outras pessoas. Ai, gente. Aí decidi ficar aqui focada mesmo. Então, eu comecei a trabalhar desde 2023 focando em feiras. E é Eu teu já principal participava, ponto de venda ainda. é, eu já participava de feiras e tudo mais, então só que pouco, né? Então, aí nesse ano, em 2023, eu dediquei e participei de mais. Foi um ano bem apertado, esse ano já foi um ano melhor. Mas aí é isso, eu fiz o site esse ano e queria vender pelo site mesmo, até porque eu pretendo, às vezes, penso em me mudar e poder ter essa liberdade, né, de produzir. Eu trabalho basicamente em casa, então, Tá. E outra informação que eu quero de ti, desse período que tu trabalhou em feiras, tu chegava a pegar o contato dos teus clientes, tu tem elas registradas ou e-mail ou WhatsApp, alguma coisa que você consiga se comunicar com essas clientes, ou quando elas compraram, você emitiu nota, você consegue pegar lá algum contato? Você... eu tenho algumas pessoas que já entraram em contato de volta, querendo comprar, mas às vezes eu percebo que até essas pessoas, por exemplo, essas semanas para trás, eu recebi o contato de duas clientes, uma já comprou comigo em feira e já veio até a minha casa aqui buscar produto. Aí essa outra, a mesma coisa, que veio, fez questão de vir aqui. E aí uma delas eu respondi, eu falei, olha, eu tô indo viajar, e foi no início do mês, eu tinha ido fazer uma viagem de fim de semana, assim, mas eu aproveitei para já falar que não ia estar aqui, para eu comprar pelo site, mandei o site, mas eu senti uma resistência, talvez porque eu não tenha feito esse trabalho mesmo. Então, algumas pessoas eu conheço, sei quem são, de vista e tudo mais, alguns outros clientes já são clientes de mais tempo, mas por isso também não compram muito com o site, estão acostumados a comprar comigo, pedir por Uber, Uber entrega. Não, tudo bem. Então, Depois a gente vai ver teu método de entrega, mas o que eu preciso saber, você tem alguns contatos, então, que você é, conseguiria estabelecer uma sim, comunicação, se a gente quiser. sim, Isso é sim. legal. Isso é legal. E a Mas não partir de são hoje, muitos, independente não. do que a gente for fazer, todo cliente que comprar com você, pega o contato. Escolhe um canal, ou e-mail, ou WhatsApp. Eu recomendo que seja o WhatsApp. E daí no WhatsApp você pode até segmentar. Pessoas captadas na feira X, pessoas captadas na cidade Y. E daí tu deixa em listas de distribuições que tu sabe a origem daquela pessoa, para poder fazer uma comunicação mais direcional no interesse dela. Porque se era uma feira infantil, você sabe que tinha essa nuance. Se você captou numa cidade específica, deve ter algum cenário de pano de fundo que te fez levar para essa cidade específica. Então, tenha o hábito de registrar o contato, principalmente de quem já comprou de você. E de uma maneira Sim, segmentada, que meio que você saiba quem são as pessoas que estão em cada um dos grupos. Seja ele de e-mail, seja de WhatsApp, porque o que a gente muda com o Sustente e com o que eu ofereço aqui, Gabi, é que tu passa a ter uma comunicação ativa com as pessoas. E isso vai fazer com que não só aumente tua chance de conversão, como você também consiga ter muito mais clareza sobre o teu processo de venda, do que mais converte, o que menos converte. E isso que uhum. vai te E você dar, acha, pode falar. você acha que pelo WhatsApp isso é melhor, né? No WhatsApp a gente tem 90% de taxa de abertura. Isso Uhum, significa que as pessoas leem. O que funciona melhor é você conseguir ter um arco narrativo que faça mais sentido para aquela pessoa. Por isso que, seja por e-mail, seja por WhatsApp, é legal você ter essa segmentação para poder adaptar, mesmo que a gente vai fazer um roteiro de venda super padrão, tu vai dizer você que eu conheci na feira X, ou você que é de sim, Recife, ou você que não sei o quê. Aquela pequena mudança
vai gerar a identificação de alguém. Opa, ela está falando comigo. Então, Sim, nesse sentido, te ajuda a fazer com que a pessoa diga: opa, não é para qualquer um essa mensagem, é para mim. sim, Então, mas não necessariamente. E assim, uma das coisas que não põe o peso em cima de uma única ferramenta. Seja ela o Instagram, seja ela o WhatsApp, seja ela a feira. Cada uma, quando a gente entra no Sustente, vai complementar a outra. Enquanto você estiver fazendo feira, você vai ter um sorteio para pegar, captar pessoas que se interessaram pelo seu produto. ah, Coisas que vá cadastrando pessoas para você fazer os seus scripts de venda. Então, aí no Instagram você vai estar comunicando que você está na feira, que vai ter um sorteio. Aí você pode mandar uma mensagem de WhatsApp fazendo a oferta que vai ter na feira, porque você já é meu cliente. Vou te dar também as mesmas condições da feira, não sei. Então, você vai estimular de várias maneiras em canais complementares. Cada um dos canais que você usar, você vai complementar para uma mesma estratégia, que você vai ter clareza do que você está fazendo. Então, não tem como eu te responder, né, respondendo a tua pergunta, se é só no WhatsApp, né? Então, acho que a gente vai testar vários canais, cada tribo, que nem o pessoal da Ayurveda. Eu agora peguei uma menina que estou atendendo, que ela é de Santa Catarina, e ela é personal uhum, chef. E ela faz reiki na comida, ela é nutricionista funcional, e daí ela, como personal chef, acaba adaptando de uma maneira que tu não ganha só em saúde, né? Tu ganha em bem-estar, em várias coisas. E ela tem uma tribo de pessoas, uma quantidade de contatos de pessoas que são muito conectadas com a energia, que vão para retiros, que conheceram ela até já cozinhando em retiros. Quando ela mandou uma mensagem, em 2 horas e meia ela encheu a agenda, porque sim, ela tinha pessoas que estavam super conectadas com o que ela quis oferecer naquele momento. E daí, o que que a sim. gente fez? A gente criou um script de venda que salientou fortemente, que nem quando tu me traz esse cuidado ayurvédico por trás de um produto cosmético, não, isso é uma particularidade do teu produto. E eu, dentro da Sim. rede de negócios sustentáveis, eu tenho as meninas que fazem produtos naturais, nenhuma delas tem esse olhar ainda. Então, de Uhum. certa maneira, tu já tem algumas coisas que te destacam na multidão que a gente pode utilizar. Tu vai conversar com uma tribo específica. E daí, através disso, que a gente vai aumentar tuas chances de conversão. Eu tenho uma apresentação aqui para te mostrar, que vai te deixar mais claro como é que funciona esse processo. Mas queria escutar mais um pouquinho. E hoje, você, com o que está tirando nas feiras, você consegue já fazer a receita que você gostaria? Tá abaixo, tá acima, como tá isso? Tá crescendo. Eu tive nesse mês, né, umas duas experiências que foram significativas com o retorno e que estavam assim, podemos dizer que estava dentro da meta que eu queria, assim, de salário, né, Uhum. por mês, considerando que nesse valor tem que ter o retorno para a Marrad, né, e o meu retorno. Não fiz essas contas muito assim detalhadinhas, não, mas a minha estimativa. Eu tive 2 meses apenas em que eu cheguei nesse lugar, nesse objetivo. E os motivos foram um mês, uma feira que era do estado, então era uma feira nacional, uma feira grande. Na verdade, o que acontece aqui no estado, né, por incentivo do governo, mas do país todo, vinha gente de todo quanto é lugar. E aí essa feira foi significativa e uma outra foi uma encomenda de personalizado, que acabei abrindo muitos nichos, né? Além do produto, tem a mentoria em Ayurveda e tem o produto personalizado, na tentativa de vender mais. Você vai acabar Mas dispersando mais tua energia. também. Também. É. Hoje em dia eu tenho alguns desses serviços que eu gostaria de fazer e quero fazer, mas eu já começo a ficar na dúvida, porque, por exemplo, o produto personalizado são para empresas, né, eventos e tudo mais. Então, quando vem uma encomenda grande assim, é interessante,
mas às vezes pode vir uma encomenda pequenininha e eu fico às vezes pensando sobre o quanto isso pode descaracterizar o meu produto também. Que eu começo a fazer como se eu tivesse assim, né, uma torta de maçã que fosse minha torta, ou então eu faço empadinha para todo mundo, sabe? Eu faço uma tortinha para todo mundo do modelo padrão, sem nada específico que seja meio que seja característico, né? Que é o que os produtos têm. Os produtos têm isso, né? Tem aquele incenso é da Maharaj, você sabe que é da Maharaj. Aí se eu faço também pro, mas é uma renda legal. Só que eu ainda tô meio que no meio do olho do furacão dessas coisas todas, né? Me entendendo onde vale a pena. Então, assim, eu comecei o ano muito ruim financeiramente falando, e foi crescendo bem, assim. Então, não tem uma, como dizer, se eu conseguir chegar já, ou se eu tenho, porque essa estabilidade não, então, eu acho que está realmente num momento crescente, assim. Legal. Não, isso já é um ótimo indício da aceitação do teu produto, né? E me diz uma coisa, tu tem clientes que são, que nem tu me falaste, que já tem algumas pessoas que são recorrentes no WhatsApp. Normalmente, quando tu conquista um cliente novo, mesmo que seja em feira, porque a feira é um contato, às vezes, muito superficial, né? Você vende, então, você vê que tem, que o cliente tem uma parcela deles que costumam voltar. Me conta um pouquinho como é que é a recorrência da venda dos seus produtos. Olha, vou te falar que isso é uma coisa que eu não acho, talvez não observo tanto. Eu tenho alguns clientes que são recorrentes, sim, mas também não numa frequência muito grande. Esses que são recorrentes são muito conhecidos também, né? Então, Mas só ali você deve estar deixando muito dinheiro na mesa, porque quando o cara compra uma vez, é muito mais fácil a gente vender para alguém que já comprou da gente do que alguém que não comprou. Então, isso significa que a gente vai ter um espaço de trabalho maior ainda, porque daí a gente vai também pensar em como transformar o teu um produto de recorrência, né? Que é, tipo de linha? Então, você falando um pouquinho sobre as tuas ofertas, tá? Porque a gente trabalha do Sustente é uma órbita de produtos. Dentro dessa órbita, que nem eu tenho aqui o Sustente, que é um produto principal, normalmente de abertura, que ajudam pessoas que estão nesse mesmo estágio que você, com dificuldade de estruturar um processo de vendas claro, a fazer isso e entender como estruturar sua órbita de produtos, suas ofertas, respeitando o seu jeito de ser, que nem, né? Acho que isso, pelo que tu me falou, é importante para ti. Então, o Sustente, ele trabalha com um design centrado no indivíduo. Parte de você compreender quem é essa pessoa de centro que você está falando e desenhar uma órbita de produtos que ela compra recorrentemente, mesmo que seja uma vez por ano, só no ano novo. Ah, então no ano novo você vai encher o bolso. Tem algumas coisas que a gente pode trabalhar com sazonalidades até nessas datas mais importantes, por exemplo. é, eu percebi algumas coisas, é porque eu acho que eu fui fazendo tudo assim tão jogando bomba de semente, né? É, ótimo. Que não percebi muito bem os retornos. Mas fim de semana passado foi curioso que eu estava numa feira que eu participei muito recorrente, assim, desde setembro do ano passado é uma feira que eu sempre vou. Esse ano eu fiquei um tempo afastada dela, porque eu tive alguns meses em que não foram muito bons, aí eu me afastei, financeiramente falando, né? E aí eu voltei agora fim de semana passado e teve uma moça que está sempre lá, que ela me perguntou se esse ano eu não fiz o kit das bruxas, que no ano passado eu tinha feito. E foi uma campanha que foi bem simples, mas foi muito linda, assim, né? E aí eu percebi esse ano que eu tinha que repetir, mas não consegui repetir um kit, não consegui repetir nada muito especial como eu tinha feito no ano passado. Mas eu fiz alguns posts relacionados a isso e também já deu essa repercussão e eu senti que era uma data que eu tinha que manter mesmo. Eu já tinha desde o ano passado eu tinha sentido isso, que era uma data que eu tinha que aproveitar no pro meu nicho assim, né, Não, e que até o próprio mexe nome, muito o comigo. kit das bruxas, você pode trabalhar ele sazonalmente. O kit das bruxas de inverno, o kit das bruxas de primavera, o kit das bruxas de verão, no sentido de tu levar uma energia que esteja alinhada com aquela estação, com aquela conjunção astral, com...
né? É, Então, isso também tem muito a ver. isso, se foi uma campanha que deu super certo, a gente pode criar uma estratégia ao redor dela que aumente tua chance de venda com alguma recorrência, né? Então, e daí tu faz uma grande campanha no Dia das Bruxas, e, enfim, tem várias nuances, pelo que você está me contando, Gabi, que a gente pode desenhar, e daí vem uma pergunta que eu ainda, para daí a gente entrar na apresentação e sem entender o que que a gente está falando, é, os atendimentos terapêuticos também é um produto que você gostaria de estar ainda oferecendo? Como que funciona isso para você? Então, isso, na verdade, que você falou agora, da sazonalidade, tem tudo a ver com o produto das terapias, porque esse produto das terapias, o que que aconteceu? Durante o processo de atendimento, eu juntei, não muito sistematicamente também, mas eu juntei que percebi algumas coisas, né? Que as pessoas tinham dificuldade em certas coisas, então eu construí um conteúdo que sana algumas necessidades das pessoas de entender o que que é a Ayurveda, o que que é a medicina chinesa, como que ela enxerga o mundo. Aí a gente fala sobre isso, fala um pouquinho sobre alimentação, mas essa parte hoje em dia eu até tiraria, porque a parte que eu mais gosto que tem nela é sobre a sabedoria das estações, que fala sobre a medicina de cada estação do ano, né? Então você falou isso da sazonalidade, dá para juntar, né, os produtos com a mentoria, mas eu Esse é o pensei nisso agora. raciocínio já de uma órbita de ofertas, onde você tem o kit, daí você vai dizer assim, ó, para as pessoas que compraram o kit, essa reunião está sendo gravada, inclusive, depois você vai ter acesso a ela, mesmo que você não queira entrar no Sustente, essa reunião é tua. Então, todas as ideias que a gente tem aqui, depois você pode reassistir, pegar as que você achar importante, mas dentro disso, olha como você já tem uma órbita praticamente formada. A pessoa que comprou o kit das bruxas, você vai dizer, ah, você que se interessou por esse produto, pode ser que você também se interesse por esse outro produto. Que daí você vai apresentar, sei lá, a terapia, o curso, algum produto complementar. E se você fez a oferta do kit das bruxas, as pessoas que não compraram, você também vai fazer uma oferta menor, dizendo: Ah, eu vi que você ficou interessado no kit das bruxas, mas por alguma razão achou que não era esse o seu momento. Então, quem sabe pode te interessar só o incenso. Então, você percebe que numa campanha de venda, se a gente organiza dessa maneira, de uma órbita de produtos, você tem um produto principal que você está vendendo lá, que é o kit das bruxas. Quem comprou, você vai poder fazer uma abordagem para vender um produto complementar. É que nem quando tu chega na sorveteria e te dizem cobertura por mais R$ 1. Você já está comprando o sorvete, ele está te oferecendo só uma coisinha a mais pode ser interessante para melhorar a tua experiência. E a gente faz dessa maneira que você está pensando na experiência do seu usuário. Então, você vai ter argumentos para dizer por que que é importante para ela, ou interessante para ela, ou que benefícios ela tem se ela tivesse complementar. E também, da mesma maneira, as pessoas que não compraram, você vai ter uma oferta, isso maximiza o teu faturamento, às vezes, em 20, 30% numa campanha que você, com as pessoas que você não teve venda, você vai fazer uma oferta menor. Então, só de você organizar isso de uma maneirinha um pouco diferente, você já aumenta a tua chance de conversão, porque você tem um pouquinho de estratégia em cima disso. Sim. Então, é dessa maneira como a gente opera na prática, né? Você vai ter uma órbita de produtos claramente definida. E daí, tem uma aula que ela é aberta, que ela está no meu Instagram, que ela fala muito sobre como tornar a multipotencialidade, pessoas muito criativas, em um projeto produtivo. Então, até o nome da aula oficial é como transformar todo o seu caos mental em um projeto produtivo. Ixi, Então, nessa aula, para quem está dentro do curso, tem um PDF que você vai preenchendo, mas mesmo antes de você entrar no curso, eu vou te mandar ela, porque acho que vai te ajudar a ordenar esse teu pensamento. Entender onde é que está a terapia, onde é que está o produto, onde que estão os personalizados. E assim, os personalizados que daí a gente entraria numa parte muito mais profunda, que está incluso né, nessa oferta que eu vou te fazer, que seria um plano de ação. O que que eu ia entender? Qual é a tua capacidade produtiva? Porque se tu tem capacidade produtiva para fazer tudo isso junto, é muito interessante você ter os personalizados, mas daí para os personalizados, tu vai ter uma comunicação padrão, muito mais empresarial, que vai vender aquele kit, daí chegou os pedidos, você consegue dar demanda daquilo, né? Não sei, terceirizar às vezes, ou não sei, né, como é que é a sua produção, a gente teria que entender tudo isso.
Aquilo sim pode ter épocas muito interessantes, vender com recorrência. A Aline, por exemplo, da Sapo Cosméticos, que pega uma outra linha em Itajaí, ela está agora, no fim do ano, criando kits para massoterapeutas. E daí a massoterapeuta que compra o kit Tem esse personalizado cliente também. dela, ela compra uma massagem para dar para as clientes. Então a Aline paga a massoterapeuta pelo menos uma sessão. E aí, então todo mundo fica com vantagem. Ela vende os personalizados, tem um número mínimo de kits. Então todo mundo se beneficia. A massoterapeuta se beneficia por estar dando um personalizado. Aí a cliente da massoterapeuta tem uma sessão de graça, porque a Aline banca isso, porque foi interessante na parceria delas. E a massoterapeuta está divulgando um trabalho da Aline, da Sapo Cosméticos, no caso, que é com barra, ela chama de cosméticos em barra, né? Desodorante, shampoo, condicionador, máscara capilar, tudo em barra. E então uma maneira de mimetizar. Então, também é uma linha que você pode pegar e daí vender com regularidade. Essas massoterapeutas a cada dão um presente no aniversário, dão um presente no fim do ano, conquistam a cliente, sabe, fazem um agradinho para que aquela pessoa permaneça e tenha maior relacionamento. Então, tem várias maneiras que a gente consegue trabalhar dentro desse universo que você está aí, que vai te ajudar a organizar melhor tudo isso. Faz E sentido tem isso esse para você? público. Sim, faz porque esse exemplo, inclusive, é um público que eu vejo que procura, sabe? Massoterapeutas me procuram bastante, assim, eu tenho uma amiga que ela é minha amiga mesmo, e ela já faz esse trabalho de pegar, às vezes, o meu produto, e ela mesma fica lá com os produtos para divulgar, ela entregou esses dias para uma cliente dela que é blogueira, assim, daqui do estado, né, e foi legal, eu não tinha feito isso também, né, ainda, de ter entregue os produtos para uma pessoa específica, que também Uhum, muitas pessoas fazem, assim, né, uhum. mas ela, aí eu vi que trouxe um retorno assim de 10, 15 pessoas, que às vezes eu faço uns patrocinadinhos, traz até mais, só que não são pessoas que têm a ver, né, com o produto necessariamente. Então, já é uma rede que é interessante mesmo. Então, e já tem esse filtro, né, de pessoas que estão mais alinhadas com o teu tipo de produto. Então, são maneiras da gente raciocinar. Vou compartilhar minha tela com você para apresentar como é que funciona esse programa de aceleração e você entender direitinho tudo como é que funciona. Você está vendo minha tela? Tô. Ah, peraí. Deixa eu maximizar aqui. Então, Gabi, o que eu vou te apresentar é um método de vendas, onde é focado em pessoas que vendem produtos sustentáveis, porque eu venho dessa escola, vou me apresentar um pouquinho mais ali na frente numa próxima lâmina, mas eu percebi que quando eu trabalhei por muitos anos com lixo zero e com rejeito zero, na realidade, que no lixo zero a gente admite 10% de rejeito, na maneira como eu trabalho, não, a gente não admite nada de rejeito, e até nisso, meu curso mais poderoso é um curso que se chama Todo Lixo é um Erro de Design, que você já vai na jugular e já diz, tá, peraí, vamos organizar tudo isso para, né, não ser aquele jogo de empurra de responsabilidade e as pessoas não terem que ficar naquele compromisso de compensar um design errado nas embalagens e tal, tendo que buscar a alternativa de reciclagem e várias coisas. E daí, o que que acontece? Quando eu trabalhava com isso, eu tive muitos, só no curso Todo Lixo é um Erro de Design, porque eu dava curso sobre lixo zero. Essa é a minha especialidade, né? Eu sou especializada em logística reversa. 26% das pessoas que fizeram o curso Todo Lixo é um Erro de Design pediram demissão dos seus empregos para iniciar um negócio sustentável. E daí, lá em 2012, foi quando vieram as primeiras alunas me pedindo ajuda para abrir seus econegócios. Então, eu percebi que tinha essa demanda, só que foi na pandemia, quando eu tive que fechar a minha escola, porque daí eu já estava atendendo Justiça Federal, Instituto Unimed, já estava grande em Porto Alegre. Cada sessão que eu vendia das corporativas era 15, 17 mil reais por sessão em programas de 6 meses. Então, eu estava fazendo uma grana preta antes da pandemia. Entrou a pandemia, eu tive que devolver a grana de todo mundo que tinha se inscrito nos meus cursos e
todos esses programas corporativos. E daí eu fiquei pensando, quando eu fui, eu disse, bom, me restou a internet, como todo mundo mais ou menos migrou para a internet nessa época. Até então eu não tinha nenhum site, não tinha nada também. E quando entrou na pandemia, eu cheguei até a gravar o Todo Lixo é um Erro de Design, mas não fez sentido para mim falar só sobre sustentabilidade. Eu achei que era meio commodity, que tinha muita gente falando sobre isso. Não que isso seria um problema, mas eu vi que eu podia fazer uma coisa um pouquinho diferente. E daí, muito do que está dentro do Sustente, porque daí que acontece? Nessa formação, como eu sou professora de biomaterial, de várias coisas, fui professora do Unicinos, eu trabalho muito com esse formato de design, que é design centrado no indivíduo. Então, eu coloquei aquelas eco-pessoas no centro e comecei a entender o que eu poderia oferecer. E a partir daí eu percebi que talvez, aí vem um pouquinho mais da minha bagagem, porque antes disso eu tinha trabalhado 20 anos numa multinacional do comércio exterior, e daí dentro de uma multinacional do comércio exterior, amiga, era venda em cima de venda e velocidade e um mundo de tubarões. Então, eu pensei, eu posso trazer essa bagagem de vender. Eu cansava de ver amigos, pessoas muito queridas com econegócios geniais, fechando as portas porque não sabiam vender. Porque abordavam de uma maneira ecochata, porque não tinham um arco narrativo, Uhum. mais ou menos algumas coisas como tu me descreveu. E daí foi quando eu decidi começar a focar nisso. Eu tenho, inclusive, algumas alunas da época da sustentabilidade que elas ficam ofendidas porque hoje o meu foco é falar de dinheiro, é ajudar as pessoas a monetizarem suas ideias, de tão puristas que elas são. Então, é um momento que eu transicionei para ajudar exclusivamente vocês a aprenderem a ter resultados financeiros com ideias sustentáveis. É assim, eu acredito que eu faço muito mais sustentabilidade dessa maneira do que ensinando lixo zero. Então, aí, o que que aconteceu? Quando eu comecei a gravar o método Sustente, porque primeiro, quando eu ofereci a primeira vez, eu não tinha nenhum curso gravado, eu ofereci uma mentoria para alunos antigos e disse: Olha, quem quiser estiver aprendendo, querendo aprender a vender, vem comigo. Então, não tinha nada gravado, eu atendia eles no 1 a 1, eu comecei a entender as demandas. Aí, logo na colada, eu vi que a principal reclamação que eu tinha era as pessoas não dão valor porque eu tenho a oferecer. E eu criei um mini curso que, em 3 aulas, tu transforma a tua solução em um objeto de desejo. E daí, quando eu fiz essas 3 aulas primeiro, que era um curso chamado Adelante, veio muita gente, foi muito legal a experiência. Eu já vendi ele, mas muita gente chegava para mim e dizia: Fá, mas eu tô na fase de ideia, eu tô meio atrapalhada nas minhas ideias para entender o que que eu tenho que criar e tal. E daí eu criei a segunda parte do método Sustentes. E daí, para eu gravar o curso, Gabi, eu fazia as aulas ao vivo. Quem tinha comprado estava ao vivo comigo, me vendo gravar, eu tirava as dúvidas daquelas pessoas, depois eu editava a aula. E daí o que aconteceu? Uhum. Essas pessoas que vinham assistir o curso começaram a se comunicar, começaram a vender entre si e surgiu isso que eu chamo de a rede Empreende Verde. Então, esse foi até inclusive um efeito colateral que eu não estava esperando que acontecesse. Então, é sobre isso que a gente vai conversar, sobre um método de vendas para negócios sustentáveis e sobre uma rede de negócios sustentáveis que se formou a partir daí. E daí aqui eu trago uma pergunta de como você está chegando hoje, porque eu queria que tu trouxesse para mim um pouco do teu sentimento, como é que está sendo. Eu vi que você já está fazendo um número maior, agora tu tem uma maturidade mais clara de perceber o que que deu certo, o que que não deu certo. Você tem um plano mais ou menos traçado, mas como é que é o teu sentimento por trás disso tudo? Você é uma pessoa que está animada com tudo isso? Você está desanimada? Você está sobrecarregada? Me conta um pouquinho agora da Gabi, pessoa por trás desse cenário inteiro. Como eu tô chegando hoje, eu acho que eu tô. Eu não nunca deixei de estar animada com o meu trabalho, porque ele sempre teve muita mudança desde o início, né? Então, eu acho que esse monte de mudança que eu fui fazendo, primeiro era um produto, aí tirei esse produto, consegui produzir outro, tem produtos novos que estão vendendo pra caramba que tem 1 ano, e tem 2 produtos que eu lancei esse ano. Então, essas constantes novidades sempre me deixam animada. Mas eu venho também com uma percepção atual de que eu tô desgastada em vários níveis pessoais, assim, né? Como isso tem, acho que tem a ver com a maturidade também, né? Com a idade.
Eu falo com os meus amigos, todos da mesma idade, assim, eu tenho 32, então tá todo mundo na crise dos 30, né? De sentir já um peso diferente, que é novo e que não tinha antes. Então, só que antes era muito, tinha muito tempo, podia fazer meu exercício, conseguia fazer um exercício físico, conseguia ter minha aula de yoga, conseguia fazer coisas que são boas para mim, né? Conseguia ainda administrar essas coisas. E com o empreendedorismo, depois da pandemia, com o ritmo novo aqui de empreender, eu percebi que eu já me perdi nesse lugar de cuidar mais de mim, né? E olha que é isso, né? Igual minha avó e minha tia falam, casa de ferreiro, espeta de pau, né? Que elas me perguntam se eu não uso o óleo de dor que eu produzi, e algumas coisas não, né? A gente vai usando bem menos, a gente vai fazendo bem menos, e a minha vida era assim mesmo, né? Então eu chego hoje cansada de não ter tempo para mim, mas sempre animada com a rádio. Eu amo o meu trabalho, eu gosto muito, e eu cheguei até num processo atual de conclusão, até acho que muitas vezes eu prefiro estar mesmo assim, sozinha ou mais sozinha, por estar focada. Eu sinto que isso é meu foco, isso me traz foco. Então eu chego em dúvidas, chego cansada, cansada das feiras. É assim. Perfeito, isso me dá um cenário bem claro, assim, para a gente poder conversar. Obrigada por compartilhar. Então vamos lá. Então, como é que funciona o que eu tenho para oferecer para vocês aqui? Primeiro, eu trago um alinhamento de valores importantes para a gente dentro da rede Empreende Verde, para mim, Fabiola. Então, a primeira coisa é que eu não trabalho com qualquer negócio, eu trabalho com negócios que têm sustentabilidade no âmago do seu processo. E daí aqui eu tenho uma visão de uma comunidade de pessoas felizes e prósperas. Felizes porque as pessoas, quando chegam para mim, chegam nesse estágio que você está, são pessoas que já amam o que fazem. Mas daí inclui, elas vão estar felizes porque tem essa prosperidade, porque elas têm clareza do que fazer, falar para uma pessoa que nunca te viu antes querer comprar de você. E não é comprar de qualquer maneira, é querer comprar. Ela vai sentir o sentimento de querer comprar. Ela vai querer pular da cadeira e dizer: Nossa, eu quero esse troço aí que a Gabi está oferecendo. Porque você vai ter clareza que sequência colocar as palavras para causar esse sentimento. Então, o primeiro pilar é esse: eu não trabalho com qualquer negócio, eu trabalho com negócios sustentáveis. O segundo pilar é a educação, porque eu acho muito importante a gente ter esse alinhamento de você ter essa clareza de que tem que roer o osso, vai ter que assistir a aula, vai ter que assistir a aula, parar a aula, exercitar, escrever quem é teu público, fazer, né, entender quais são os sentimentos dessas pessoas, o que que elas têm, como que elas se beneficiam do seu produto, porque daí aqui acontece uma coisa muito comum, as pessoas costumam falar muito como o seu produto ajuda a sustentabilidade, mas qual é o benefício do teu cliente-alvo? Quem é teu cliente-alvo? São senhoras mais maduras? São pessoas que querem estar na ginástica? São mulheres pós-parto? Quando você trabalha de uma maneira mais nichada, a tua chance de conversão aumenta, porque você está falando com alguém que está se sentindo diretamente impactado. E isso vai ter a ver com você, Gabriela. Então, por isso que essa aula, por exemplo, do caos mental, que está lá dentro do Sustente, que é a primeira que eu vou te mandar, ela traz um pouco desse questionamento de aonde está teu alto grau de contribuição. É para pessoas que nem aqui, eu tenho um amigo da minha época de faculdade, inclusive formado em comércio exterior, mas depois ele foi para gastronomia, depois ele foi para Ayurveda, e hoje ele faz cardápios, né? Mas ele, como personal chefe, só para pessoas que estão com doenças terminais. E daí ele proporciona, através da alimentação ayurvédica, uma melhor qualidade de vida para Alzheimer, para doenças degenerativas. E isso fez ele ter um ticket médio muito acima da média de outras pessoas. E era onde ele tinha um grande valor de contribuição. Então, tem a ver com o teu local de fala, de você compreender onde que você tem um alto valor de contribuição, e isso vai dar match, porque você vai ter clareza de para quem direcionar essa tua oferta. Então, quando eu trago para o lado da educação, os exercícios que o método, as lives, as aulas que a gente te propõe, são coisas que você vai fazer, mas que vão te direcionar para ter clareza dessas informações. Então, a segunda coisa que eu acho importante mencionar é que o nosso mecanismo é a educação. E o terceiro pilar é o amor, porque eu acredito que às vezes as pessoas chegam aqui cheias de potencial a ser explorado, só precisam de um empurrãozinho,
e isso tem feito, tipo, a última menina essa que chegou para mim, a personal chefe, ela estava recém-separada, ficou com os dois filhos, dependia dele financeiramente, era uma menina que chorava todos os dias, e agora ela disse, pô, sabe, me deu um alívio, porque daí ela encheu a agenda em 2 horas e meia, com um script de venda bem feito, e ela disse, só de eu saber que eu tenho uma agenda para os próximos dias, que eu já tenho agenda para dezembro, pronto, eu sei como eu vou pagar o meu cartão, pronto. Eu não precisava de muito mais que isso, entende? Então, é esse o sentimento que eu tenho aqui na cadeira de onde eu estou sentada. Aqui é onde eu mais ou menos me apresento para vocês, né? Para quem está chegando agora, quem ainda não me conhece, eu sou especialista em logística reversa, sou formada em comércio exterior, trabalhei 20 anos numa multinacional do comércio exterior, fazendo o transporte de carga marítima. E daí, por ser carga marítima, eu tinha que aprender tudo que tinha que combinar dentro de um container. Então, eu sabia que eu não podia. Primeiro, eu tinha que saber classificar a mercadoria, e daí eu sabia que a partir daquela classificação, eu não podia colocar, por exemplo, um corrosivo com um explosivo. E isso fez com que eu ficasse especialista em resíduos. E daí eu acabei me especializando em logística reversa. E antes mesmo de existir Instituto Lixo Zero Brasil, várias coisas, eu já falava sobre lixo zero, sobre locais que desviam de aterro e incineração. Tanto que quando eles foram para Porto Alegre, eu fiquei por 4 anos representando o Instituto Lixo Zero lá, né, em todas as iniciativas deles. Então, isso me encaminhou para um lugar onde as pessoas chegavam e me pediam, Fato, consegue me ajudar com o meu econegócio? E isso me colocou nesse lugar onde eu estou amando estar como mentora de econegócios. Só que eu não pego também qualquer econegócio, Gabi. Eu pego pessoas que estão indo do 0 a 30 mil reais de faturamento por mês. A minha meta é ajudar vocês a chegarem a 30 mil reais de faturamento por mês por duas razões. Primeiro, porque depois começa a ficar um papo mais sofisticado. Segundo, porque daí você já tem clareza de como ter controle sobre o seu processo de venda, como gerar picos de vendas, como criar scripts que convertem, você já tem clareza. Então, as alunas da primeira turma já tem uma menina até que é de João Pessoa, que já ultrapassou 35 mil reais de faturamento no primeiro ano do método Sustentes que ela estava aplicando. Então, esse é um papel que eu estou gostando muito de ser madrinha de dezenas de econegócios, espero que em breve centenas de econegócios, né? Porque eu também, da internet, estou começando a escalar agora. O que que eu trago para vocês? Não só técnicas de vendas. E, que nem você me pediu ajuda com a internet, eu vou quebrar um pouquinho esse sonho e dizer que vou te ajudar a vender, vou te ajudar a vender muito, mas não necessariamente vai ser via internet. Porque a gente vai primeiro, e agora eu vou te mostrar nas próximas lâminas, como é que é esse processo de construção do teu processo de vendas. Quando ele estiver alinhado, aí a gente vai trabalhar na internet. Ou tu viu que deu um script certo, você já patrocinava alguma coisa, e você vai ver que essa chance de conversão vai ser maior do que era antes. Você vai gastar, sabe, na mesma verba, você vai ter mais conversão. Então, a gente dá primeiro essa estruturada no teu processo de vendas para depois trabalhar com automação. Seja ela o patrocínio de um anúncio ou automação de ManyChats, várias maneiras. Então, o que eu trago para vocês? Eu trago esse olhar do mercado sustentável, afinal, eu falo com donos de negócios sustentáveis desde o ano de 2012, todos os dias da minha vida, e eu trago essa experiência em negócio que vem do comércio exterior, que vem de 1998, né? Eu tô com 49 anos, você falou 32, sentindo o peso da idade, eu tô chegando nos 50, aí sim que é o peso da idade, e estou aqui começando, né? Pivotei 100% do meu negócio, porque eu falava só sobre gestão de resíduos, e estou aqui falando de negócios desde 2023, ou seja, são 2 anos, é como se fosse um negócio praticamente novo. Então, e me sinto, acho que agora eu estou assim, ó, cada vez mais plena de realização, de satisfeita comigo mesma, porque eu consegui reunir negócios sustentáveis, pessoas que choravam ao meu redor, porque eu ia para os congressos e eu via que a galera tinha uns negócios geniais e ficavam fechando. Então eu me sinto realmente com o amadurecimento de toda uma vida de trabalho, saca? E o meu trabalho aqui é ser uma facilitadora de negócios. Então, esses dias até teve a Sheila, que é uma menina que tem uma empresa de papel reciclado, e ela tinha uma determinada marca que ela usava, e daí, por direitos de uso de marca lá, ela perdeu a marca. E quando ela chegou e contou pra gente na rede, ela estava chateada, chegou choramingando, e era uma coisa que podia ser um processo, poderia ter
sei lá, passado semanas com ela presa nesse processo. Só dela ter sido recebido um acolhimento, tá previsto que eu vou fazer um reposicionamento de marca? Não tá previsto, mas daí a gente fez ela pensar, aí ela viu que ela queria dar mais tom para consultoria, ensinando, porque ela ensina a fazer papel reciclado e aquilo ser uma fonte de receita. Aí, bom, sei que a moral da história, no final do dia, ela mesma tinha criado um novo nome, que tinha muito mais a ver com o negócio dela, e ela já estava super plena e satisfeita e relaxada com um negócio que poderia ter torturado ela por meses, entendeu? Então, independente do que vocês trazem, vocês estão num lugar amparado para poder ter mais uma cabeça pensando junto. Quer falar? Não, eu ia só comentar que isso é uma falta mesmo que a gente tem, eu acho. Eu já senti muito essa falta de ter com quem conversar sobre isso, porque as pessoas ao redor todas estão conversando sobre a vida cotidiana que é, né, CLT, são outros problemas, e às vezes eu sinto falta mesmo de ter alguém que para conversar sobre esse novo lugar, né? Não, tanto que daí ela continua assistindo outras pessoas que trabalham com papel reciclado, daí esses dias alguém lá no Instagram soltou que o Instagram entregava menos porque era reciclado, porque eles não consideram seguros, daí ela veio me perguntar se isso era verdade. Então, às vezes aparecem coisas pequenininhas ou coisas grandes, que nem um reposicionamento de marca, e você vai ter alguém para conversar com você, para te amparar, sabe? Então, acho que isso também ajuda bastante nesse processo. Então, o meu trabalho aqui é ser uma facilitadora para vocês trazerem, que nem a própria menina ali, que era personal chefe, ela trouxe uma dificuldade pessoal. Ela disse: eu estou desesperada, eu estou com dois filhos, eu estou sem grana. E daí eu disse para ela: tá, eu não vou sair dessa cadeira enquanto a gente não tiver um roteiro de venda para te disparar ainda hoje. Então, a gente trabalhou juntas, sabe? Então, às vezes é um gatilho emocional, às vezes é um empecilho de trabalho e a gente tem como trabalhar juntas, entende? Então, é muito dessa maneira e eu tô adorando fazer esse papel e tem sido bem legal. Como é que funciona esse processo de uma maneira bem lógica? Quando vocês chegam para mim, normalmente vocês estão aqui nesse primeiro degrau. E é o momento que eu chamo vocês de ovelha verde da família. Então, são pessoas que se destacam, que gostam muito de sustentabilidade, mas que ainda não sabem o que falar para um completo desconhecido querer comprar, pular da cadeira e querer comprar o seu produto. O que que a gente faz aqui nesse processo? A gente transforma as tuas habilidades e as tuas ideias em um econegócio com produtos altamente vendáveis. Então, é o momento que você vai falar que o teu produto tem a medicina ayurvédica por trás, que você vai trazer todo o seu jeito de ser, que vai passar por essa aula do caos mental. Então, você vai transformar tudo isso num produto altamente vendável. Você vai ter clareza do que deixa ele mais apetitoso para o mercado. E daí, nesse processo todo, qual é a nossa meta nesse primeira fase? É validar um processo de vendas. Presta atenção até se tu quiser anotar num papel, se tu tiver aí, o que, que é um processo de venda. Você tem três fases. A fase número um, você tem que ter clareza do que você faz para uma pessoa que nunca te viu antes querer comprar de você. Aí na fase 2, que essa pessoa já veio, já começou a te seguir, ou já começou a estar na sua comunicação, começou a estar conectada, você vai falar alguma coisa que vai deixar ela pulando da cadeira, dizendo: nossa, eu não quero qualquer produto, eu quero esse produto da Gabi. Então, a fase número 2 é quando você eleva o nível de consciência do seu persona. E a fase 3 é quando você faz uma oferta que ele não quer comprar depois, ele quer comprar naquele exato momento. Por isso que eu falei para ti pensar em sazonalidade. As estações, vai dizer: bom, para que que eu vou comprar o kit de inverno quando eu estou no verão? Não, você vai acabar dando um timing para aquela oferta. E isso vai criar essa urgência na cabeça do teu cliente, vai fazer com que ele compre com mais recorrência e você tem um arco narrativo que faça esse papel, entende? Aí, ok, validei, consegui validar meu processo de venda, sei o que que eu faço para atrair, para elevar o nível de consciência, o que que faz meu cliente comprar agora, ok, aí a gente vai para a fase número 2. Na fase número 2, eu chamo vocês de fabricantes de futuro. Qual é o nosso objetivo aqui? Primeiro, aumentar seu controle sobre o seu processo de vendas. Se você já sabe o que que você faz para atrair um cliente novo, a gente vai testar, impulsionar isso e todo dia você tem um cliente novo chegando. E se todo dia você tem um cliente novo chegando, provavelmente todo dia você vai estar vendendo. E daí a gente vai começar a ter uma frequência de vendas. E daí aqui, o que que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar
comunicações que tragam clientes novos todos os dias. Conseguimos fazer essa parte aqui, porque a gente já tem um controle sobre o teu processo de venda. A gente já conseguiu entender o que fazer para atrair clientes novos todos os dias. Aí, e assim, aqui no Ovelha Verde vocês estão de 0 a 5 mil reais de faturamento normalmente. Aqui, quando vocês já têm esse processo de venda validado, vocês já estão entre 5 e 15 mil reais nessa fase aqui. Conseguiu ter o controle sobre o seu processo de venda, quando a gente vai para essa fase aqui, vocês já estão entre 15 e 30 mil reais. Aqui é quando a gente começa a ter várias formas de vender, que daí tu vai ter a influencer, aí tu vai ter o Instagram, aí tu vai estar o WhatsApp funcionando, aí você pode colocar em lojas colaborativas, aí você vai ter alguém falando com as empresas, daí sim você está fazendo uma expansão de mercado, e daí provavelmente tu já tem uma pessoa para te auxiliar, para fazer a comunicação para você no WhatsApp, mesmo que seja remoto, não precisa inchar nada, mas aí sim você já vai estar em outro estágio, e daí a gente trabalha expansão de mercado. Então, esses são os processos que a gente passa dentro do método Susciência. E a gente faz isso com 10 passos muito claros. Então, começa por aqui. A gente começa entendendo essa primeira linha aqui. Tanto faz, você pode começar por você autoral. Eu vou entender o que que eu tenho para contribuir para o mundo. Aí eu vou dizer, mas se eu tenho isso para contribuir, qual é a melhor pessoa que vai se beneficiar disso? Daí eu vou olhar, são pessoas maduras, são pessoas atletas, são pessoas. Você vai entender quem é o cliente que melhor se beneficia. Aí você adapta a tua solução, a tua órbita de produtos para melhorar a vida desse grupo de pessoas. Outro raciocínio que a gente pode começar, vamos supor, tu pode olhar para o teu mercado e dizer, olha, quem melhor me paga é tal grupo. Então, eu vou pensar nesse grupo aqui, aí você vai ver o que que você tem de contribuição e você vai igual adaptar teu produto para aquele grupo. Ou você pode dizer, a minha solução já tem medicina ayurvédica, já é assim, que nem foi o caso do meu cliente, do meu amigo lá, o Giancarlo. Ele disse, eu vou oferecer personal chef de comida ayurvédica para pessoas com doenças terminais. Ele partiu do produto. A partir do produto, ele começou a mostrar que ele tinha de habilidades para fazer isso, e ele foi atrás desse cliente, que é um cliente muito peculiar, muito específico. Então, primeira coisa que a gente faz é organizar essa linha aqui, seu o quê, seu como e seu porquê. Conseguimos fazer isso, aí sim a gente já está falando de um posicionamento de mercado, que vai te dar uma comunicação diferente das outras pessoas, porque você vai estar sabendo se comunicar com essas pessoas. Aí sim você já vai estar com um arco narrativo que faz você entender os estágios da tua venda, o que está fazendo atrair, o que está fazendo elevar o nível de consciência, o que está fazendo vender. Aí sim você vai ter um produto autoral best-seller. E aqui, ó, eu até coloco uma setinha, nome matador, que nesse momento já é importante que você tenha um nome muito de autoralidade, que te identifique, que identifique a tua marca, que nem você falou, né? Ah, o pessoal sabe que o incenso é uma rádio. Então, que características estão embutidas, que valores que são inegociáveis na sua marca que vai fazer as pessoas perceberem tudo isso? E daí aqui você não vai estar nem só pensando no produto, você vai estar pensando num cliente-alvo. Então, vamos supor que são idosos que têm grande número no Brasil e um número crescente. O que que faz meu produto ser um produto best-seller para um idoso? Que tipo de funcionalidade ele tem que ter, ou que tipo de aroma esse cara prefere? Então, você vai ter desenhado de uma maneira que vai te dar alta conversão em vendas. E mais que isso, vai te dar uma oferta autoral, porque ninguém vai estar pensando tão detalhadamente quanto você nesse produto. Porque você vai ter passado por todos esses estágios, e isso vai te dar alta performance em venda. Inclusive, quando tu está aqui nessa fase escolhendo o teu cliente, existe uma aula que se chama Toque de Midas, as pessoas me dizem, mas eu tenho dificuldade de encontrar o meu cliente. Você não encontra, você escolhe. E daí naquela aula tem critérios pensar, e um dos critérios é: existem pessoas em grande número no mercado para comprar esse produto? Se existe, então tá, então. E daí tu vai circulando, né, dentro dos possíveis compradores que você tem do teu produto, as que atendem esses critérios, e tu chega no final identificando claramente um grupo de clientes que pode te dar alta performance em vendas. E daí, quando você tem tudo isso, você passa para um próximo 10º passo, que é otimizar. Mas são passos claros, você vai ter clareza do que você tem que fazer em cada fase, entendeu, Gabi?
E daí, como é que funciona tudo isso? Existem alguns benefícios muito claros de aplicar o método Sustente. A primeiro é esse, você tem um processo de vendas estruturado. O segundo, você atrai clientes apaixonados, você não atrai qualquer pessoa, você atrai aquele cara que vai pular da cadeira querendo comprar o que você tem para oferecer. Porque você sabe o que falar para ele. Por exemplo, eu quando trabalhava com lixo zero, para atrair pessoas que estavam cansadas de lixo, que queriam comprar coisas de lixo zero, eu dizia, está cansado de tanto lixo? Com essa frasezinha só vinha para o meu post quem estava cansado de muito lixo. Então, parece simples, mas eu passei anos pensando nessa frasezinha. E a gente, agora que eu tenho um método, vocês conseguem chegar, às vezes, em uma, duas aulas, vocês conseguem entender o que falar para o teu cliente, parar e escutar, sabe? Tipo, já pensou em usar a medicina ayurvédica como perfume? Talvez seja uma boa introdução, sabe? Para você atrair a pessoa que já pensou sobre isso. Então, você vai aprender a fazer isso. Aí você já não está atraindo qualquer cliente, você está atraindo uma pessoa que tem alinhamento com o que você vai vender. Isso vai te dar um posicionamento claro no mercado, isso vai fazer com que aumente as vendas e o seu faturamento, e isso vai fazer uma coisa que me chamou a atenção, que é uma das preocupações que você vai gastar menos tempo e menos energia. Por quê? Porque você vai ter clareza. Você não vai mais estar atirando para todo lado. A tua estratégia de venda vai ter uma órbita de produtos, você vai conseguir se saciar de ter o atendimento, de ter o kit, de ter os produtos, mas saber, que nem eu te falei, para quem já comprou, você vai oferecer assim, para quem não comprou, você vai oferecer assado. E isso vai fazer com que você venda mais com menos energia, porque tu não tá te gastando, porque você sabe que passos dar. E isso claramente vai te dar confiança e clareza desse processo. Tudo isso também te dá acesso a uma comunidade de apoio, né? Então, vocês têm um grupo de Facebook, onde está todo mundo da Rede Empreende Verde. Eu estou criando um blog também que apresenta a todos vocês, que vai se chamar Vitrine Empreende Verde. Então, tem uma série de ferramentas se criando em torno dessa comunidade. E vocês têm, nessa oferta que eu vou te fazer, que é do programa de aceleração, você vai ter bônus exclusivos que trazem algumas ferramentas de suporte. Um deles é um Planner 2025 de autoconhecimento e manifestação para o lado profissional. Então, lá você já vai conseguir também trazer todo esse alinhamento, porque, né, as pessoas que escrevem suas metas chegam muito mais nelas. Isso tem até um estudo de Harvard que comprova isso. Então, eu não, na minha apresentação eu não costumo falar muito sobre isso, mas eu sou uma mentora sistêmica que uso programação neurolinguística para ajudar vocês a construírem. Então, quando eu vejo que tem travas limitantes, eu trabalho com programação neurolinguística, conduzindo o teu cérebro para fazer a construção necessária para passar por isso. Então, o Planner surgiu dessa demanda, porque daí vocês vão passar por esse autoconhecimento, entender como fazer essa construção e materializar muito mais. Então, são alguns benefícios de tu estar no método Sustente. E daí tem uma coisa que é a ferramenta que mais tem dado resultado, que é o plano de ação da sua comarca. Hoje, como é que funciona o plano de ação da sua comarca? Nessa entrega, Gabi, eu faço uma reunião com vocês de diagnóstico. Então, eu fico 1h20 entendendo teus produtos, teu ticket médio, onde tu vende, quanto tu vende, como tu vende, para quem tu vende, entendo o teu universo, entendo o teu mercado e eu mesma sento e escrevo um plano de ação para a tua comarca. Isso tá fazendo, tipo, eu dou uma meta, dou uma garantia aqui na oferta que eu vou te fazer. E daí, a oferta que eu vou te fazer tem um determinado valor. Se você não faturar esse mesmo valor em 90 dias, você pode pedir seu dinheiro de volta e ainda vou analisar e ver o que tem de errado. E daí tem gente que chega nisso em 7 dias, tem gente que chega nisso em 5 horas, porque com o plano de ação inclusive, quando eu escrevo para vocês, eu digo, para executar essa tarefa, você tem que assistir a aula X, Y, Z. Você não tem que sair assistindo o curso inteiro. Você vai direto nas aulas assertivas, vai lá, executa e consegue resultado muito rápido. Então, essas são algumas entregas que tem dentro dessa programação que fazem com que vocês tenham muito resultado em pouco tempo. Então, aqui eu trouxe alguns casos para te conhecer do método Sustente. Esse é o Arthur, ele é da primeira turma, então ele é de Porto Alegre. Ele, inclusive, foi meu aluno do Todo Lixo é um Erro de Design, e ele decidiu fazer uma marca de surf, que hoje é Inside Boards, mas na época ele entrou só com a ideia no Sustente,
E quando ele foi no banco de tecidos, porque ele queria fazer a partir de tecidos que iam para o lixo. E daí foi aí que ele começou a se aproximar para me fazer pergunta como é que ele ia ficar, fazer para não ficar refém dos tecidos mudarem. E eu disse, não tem como. Aí ele conheceu o banco de tecidos, e daí aqui tem os vídeos dele começando, e vou postar depois como é que tá a marca dele. Então, olha a história dele aqui. Salve galera, Arthur aqui. E tô no banco de tecido para fazer as primeiras camisetas da Inside. E o banco é um lugar onde as indústrias e as pessoas trazem os tecidos que elas não iam mais usar e muitas vezes são encaminhados para o lixo. Então, bora lá que vai ser o banco. Ali é a primeira vez que ele visita, ele começa a escolher os tecidos. Ele nem sabia fazer o corte da camiseta. Gente, né? Ela dá uns brilhos, tá? Ah, esse brilho, né? Não, mas ela usa bonito também. É, deixa eu ver. Hum. Não vai depender da modalidade que ela vai fazer. Eu tô falando isso, mas vai ter margem de costura. Então não é tão justinho. E aí é mais nada dessa. Sim. E aqui daí mais uma camiseta seria esse espaço aqui, com altura. Quando a gente fala em altura, então vai ter 70, 50. Até aqui você tira uma camiseta cabine tranquilamente em qualquer que seja o tamanho. B, M, G, G. E aí a partir do G você já vai precisar de duas alturas. Então a largura da peça é muito grande. A largura da caixa. Mas até o G, vamos lá. Então, galera, tá aqui a primeira produção de roupas da Inside. E venham comigo ver como é que vai ser essa produção. Então, ali, para te ver como ele veio da ideia, ideia mesmo, ele não sabia nem como cortar a camiseta. E aqui já é propaganda da marca dele, né? Que hoje ele vive numa Kombi, viajando com a namorada pelo Brasil e vendendo a Inside como fonte de receita. Então, esse é um dos casos que eu trouxe aqui para ti. Esse é o caso da Fernanda Selmo, que é a menina que chegou a 35 mil reais em um ano de sustento. Então, no começo ela tinha muita dificuldade de como vender, ela faz umas eco-cangas gigantes e maravilhosas, e ela tinha dificuldade de vender. Esse aqui, inclusive, é um post que eu peguei na timeline dela. Então, é a canga em cima de um sofá de couro, sabe? Tipo, sem arco narrativo. E esse feito tá vendendo canga. A gente tá no Brasil, você tem que pôr mulher, você tem que pôr praia. Então, a gente foi construindo o arco narrativo dela. E hoje ela, né, é uma das alunas que mais fatura, já passou mais de 40 mil reais por mês. E aqui era como está a comunicação nova dela, né? Aí aqui o caso da Fernanda. A Fernanda é uma arquiteta que ela trabalhava fazendo condomínio de luxo, hall, banheiro, salão de festa, tarará. E quando chegava a parte do lixo, eles diziam assim, ai, põe uma salinha lá que o pessoal se vira. E ela já era adepta de metodologias lixo zero, ela surtava com aquilo, e daí ela decidiu sair desse escritório de arquitetura de luxo para abrir um escritório de arquitetura sobre lixo. E ela abriu uma empresa chamada Sobra Organizada, e a partir da sobra organizada, ela já virou sócia de uma segunda empresa que faz só reciclagem de vidro. E essa é ela falando, a Fê também chegou só na ideia, né? E ó, ela contando a história dela. Meu nome é Fernanda, eu sou de Porto Alegre. A minha iniciativa é a Sobra Organizada. Eu sou arquiteta, né? Mas eu parei de trabalhar com arquitetura de luxo e a minha ideia é empreender na arquitetura do lixo. Eu estava no estágio zero, né? Eu não sabia o que eu queria, eu não sabia nada. A minha realização, aplicando o método sustento da presente data, é ter a sobra organizada já funcionando. Acho que essa é a minha realização. O método Sustente sim, ajudou muito a setar exatamente o que ia ser, porque ele tem uma metodologia, né? E foi realmente fazer eu ver isso como um negócio e botar o negócio em pé através do método Sustente. Mas eu tive que pensar muito, então agora com o método Sustente eu estou com um negócio sustentável bem afinado. O método Sustente se funciona. E aqui outro videozinho dela contando um pouquinho mais adiante. Eu sou de Porto Alegre, da Sobra Organizada, tenho sociedade na Ecoglass e conheci a Fabíola logo que eu entrei no doutorado, eu participava de um grupo e ela fez propaganda dos cursos dela, aí eu fiz um curso todo em chão erro de design e o Adelante,
eu fiz um mentoring day, foi super bom, com todos esses temas. Um deles era ir atrás dos vidros para fazer a sobra organizada acontecer. A ideia da sobra organizada é resolver os resíduos nos condomínios. Só que aí eu fui atrás dos vidros, eu me associei na EcoGlass, fiz um hot seat, e depois eu fiz a imersão Sustance. Antes da gente começar a trabalhar junta, a dificuldade que eu tinha é que eu não tinha a menor ideia que eu ia fazer, nem de como eu ia fazer. Essa parte dos resíduos tem coisa demais, tem vários lados da moeda, então é muito difícil. E o que eu mais valorizo é o conhecimento da Fabiola e é o poder discutir os assuntos com ela, né? Então, aí ela vai do zero a duas empresas, né? Em um ano também. As duas Fernandas são da mesma época. Essa aqui é a Bárbara, inclusive, trabalha 40 horas na prefeitura da cidade dela e mesmo assim abriu a comarca dela. Por ela aqui, pronto. Sustente-se. Acho que a palavra já diz, né? Eu me sustentando, mas também contribuindo para a sustentabilidade. Então, fosse uma coisa cíclica, né? Eu sou a Bárbara, eu moro em Salvador Preto, eu sou psicóloga, trabalho como professora na prefeitura da minha cidade, na área de psicologia. Mas sempre tive o sonho de trabalhar com a arte, que é um assunto que eu sei de você, e gosto de artesanato. Fiz um curso de técnico de vestuário, técnico de moda, que me fez conhecer a moda sustentável. Então, eu fazia bolsas e pretendo desenvolver bolsas com material polímero do peixe. Eu estou no início, estou fazendo um protótipo das peças. E uma dificuldade é o tempo. Eu trabalho 40 horas semanais, 8 horas por dia. Também a questão da venda, de como divulgar o meu trabalho, das peças, depois dos métodos existentes. E vendo muito para eu ter uma visão de negócio mesmo. Não é nem só da paixão, da criação, da ideia de fazer um negócio que vá para frente, que traga rentabilidade e faça diferença no mundo. Pensar nisso, nos mínimos detalhes, né? A gente não para para pensar. Então, isso pode me ajudar, ver que é possível, não é complicado, precisa de forma prática e palpável, e de rentabilidade. Então, um projeto, né? Uma organização, então, seja de né, comércio consistente, acho que é uma boa ideia do meu plano de negócio. Então, isso está sendo fabuloso, assim, um sonho mesmo. Eu tenho a agradecer. Então, né? Então, o que que eu tô querendo mostrar aqui, Gabi? Que tu sai daquela fase onde você só tá fazendo uma coisa que você gosta para estruturar ele como um negócio que vende com regularidade, que ele te traz resultado, que ele te traz várias maneiras de vender diferente. E daí aqui são os exemplos do plano de ação. Esse caso aqui da Elisa, ela era uma agricultora familiar em Porto Alegre que ela tinha muita dificuldade de escoar a produção dela. E daí, em menos de 30 dias, ela achou que ela ia ficar sem estoque. E eu vou por ela contando isso para ti. Ela chegou a abrir um Colipag, porque antes ela entregava nas feiras, mesmo que você falou. Ela disse, mas daí, bah, era tanto trabalho. Aí ela fez as pessoas irem até ela criando o Colipag. Então, ela não tinha mais que colher, e o Colipag cobra mais caro normalmente até do que quando ela vende para um mercadinho. Enfim, ela teve várias vantagens, né? Que é eles. A partir do momento que a gente botou as dicas que tu deu, de fazer divulgação, né, escoou de forma que eu já estou preocupada de não ter mais produção para agora, né, conseguir dar conta dos pedidos. Para nós, essa forma desenhada comunicou melhor, assim, porque a gente quer falar e quer atender, quer dar atenção e quer explicar, né? Ai, que lindas pegaram as placas! Minha filha aqui de 10 anos que pensa. A gente chamou mais atenção, que disse Disse que estava bonitinho, e tem a coisa dela ter feito, eles têm carinho por ela, é muito bacana. Assim. É mais um papo, né? Mais um assunto. mais um assunto. Atenção. Foi bem interessante mesmo essa expertise, assim, né, da propaganda dessa forma, né? Essas aqui grandes, a gente vai estar colocando pelo sítio mesmo, né? E as pequenininhas a gente usa na feira, já na feirinha de condomínio. Tá, mas aí o que que tu tinha medo que tu ia me contar? Disso, de ficar devendo produção, entendeu? Agora? É. Antes tu tinha medo de não escoar tudo. Mas eu tinha medo mais claro. E esse aqui é o caso da Sheila, que é a menina do papel reciclado, que daí é essa garantia que eu dou para vocês do valor que vocês investem. Aqui ela conta que ela fez 5 vezes esse valor, né? Em menos de 30 dias. Vou deixar a Sheila contar. A minha não está perdendo do sustento, não vai ter? Batemos, já bateu 5 vezes mais. Então, aí, em menos de 30 dias, ela tinha batido 5 vezes o valor investido, né? Então, o que que a gente tem como bônus natural do método Sustente? Vocês têm um Trello. Não sei se é uma ferramenta que você está acostumado a usar, mas ele é um quadro online que vai ter todos os passos. Então, quando você pensar,
quais são os possíveis clientes, você pode preencher no Trello. Por que que eu criei o Trello? Porque ele tem todos os passos sustentes, você vai conseguir visualizar. E segundo, você não vai se perder em papel, que é o caos, né? Você vai anotando, anotando, depois você não sabe onde é que tá, e daí aquela informação vai se perdendo. Então, vocês têm um Trello, que é um GPS para o mundo de Aloha. Vocês têm o caderno do Ecoempreendedor Multipotencial, que é esse e-book que eu te falei, que acompanha essa aula que eu vou te mandar, do caos mental. Então, você pode ir anotando várias coisas que vão te ajudar a filtrar isso. Tem um e-book de 174 ideias de comunicações para diferentes canais de comunicação. Então, Facebook, Instagram, WhatsApp, já tem algumas coisas prontinhas para poder te dar o start, porque daí chega na hora de executar, você diz como é que eu vou criar essa comunicação. Então, tem essa ferramenta disponível para vocês. E como é que funciona essa oferta? Ela é uma oferta que, quando eu vendo pelo valor normal, eu vendo o método Sustente por 797. Isso é o que eu entrego normalmente nas minhas ofertas. Mas essa oferta, que eu até estou vendo ali, validade de 1º de novembro, eu estendi, porque agora a gente vai fazer até dia 24 de novembro. E tem muita gente chegando, assim como tu, então é o dia que começa. Então, nessa oferta que a gente tem até dia 24 de novembro, o que que ela está incluindo? Ela tem o método Sustente por 797. Ela inclui o Planner de autoconhecimento e manifestação, que eu estou vendendo no mercado por 97. Ela inclui um mini curso que eu recém gravei, que se chama Como Vender Produtos e Serviços Sustentáveis do Jeito Certo, aonde mostra, até tem uma outra aula, depois de tu assistir a do Caos Mental, tem uma segunda aula que eu acho que vai te ajudar muito, que ela se chama Os 7 Erros que Fazem Seu Produto Ficar Encalhado na Prateleira. E daí, quando você assiste a aula dos 7 erros, você mesma diagnostica quais desses 7 erros você está cometendo, você volta comigo, me diz quais são, e a gente já tem a resposta para cada um deles, entende? E daí, eu trago um pouco desse comparativo. O que que a gente faz de errado, o que que tem que fazer certo. Então, esse curso são 4 aulas que ensinam como vender produtos e serviços sustentáveis do jeito certo. Ele é vendido por R$ 497 e ele vai estar como bônus nessa oferta para você. Existe também um segundo mini curso, porque como é que funciona? Eu dei o Sustente, tá? Além do Sustente, eu tenho uma comunidade que tem aulas extras. Mas os mini cursos, eles entregam coisas específicas. Então, tem um que ensina a vender do jeito certo, do jeito errado, e essa jornada de aceleração, ela te ensina a gerar picos de venda na hora que tu quiser. Como é que eu faço uma oferta que todo mundo compra no Natal? Como é que eu faço uma oferta que todo mundo compra na Páscoa ou na virada de estação? Então, também são 4 aulas para você saber gerar um pico de venda na hora que você bem entender. Então, esse também é um mini curso que vai estar incluso, porque eu criei um pack, é uma jornada de aceleração para você, são só os que dão mais resultados. Existe algumas coisas que eu dou de bônus para vocês, que é, se você decidir até a meia-noite de amanhã entrar no Sustente, você vai ter acesso vitalício, ou seja, normalmente o acesso que vocês têm é de 1 ano, e daí quem quiser renova, né? Então, se a tua decisão for tomada em menos de 24 horas, que é como eu costumo falar, mas eu sempre dou até 23h59 do dia seguinte, você consegue ter acesso ao curso com acesso vitalício. Você não vai precisar renovar ele ao longo dos anos. Então, você vai poder recorrer. Isso eu vejo que é uma grande vantagem, porque o pessoal da primeira turma, como o curso foi melhorando, foi tendo melhorias, eu dei para eles o acesso vitalício, porque senão eles iam sair muito prejudicados. E a Fernanda, por exemplo, aquela que eu mostrei que é arquiteta, vira e mexe, eu sempre olho quem que acessou, o que que acessou, ela tá ali olhando uma aula de novo, espiando o conteúdo de novo, então eu vejo que é um apoio muito interessante para vocês poderem ancorar o pensamento, e acaba sendo uma grande vantagem. E eu estou dando ainda para essa turma, nesse programa de aceleração, o plano de ação da sua comarca, que é uma ferramenta extremamente poderosa, que eu fico com muito prazer de atender vocês dessa maneira. E daí sim, eu entendo todos os produtos de vocês, o mercado de vocês, e eu mesmo escrevo que passos você tem que dar, quais aulas assistir de apoio para ter resultados rapidamente. Para escrever o plano de ação da comarca de vocês, é uma oferta que eu vendo por R$ 1.100 e que vai estar de bônus nessa oferta aqui. Então, se a gente fosse somar todas as entregas que você tem nessa oferta do PEC de aceleração, que acaba dia 24 de novembro agora, daria 2.988 o total dessa compra.
só que eu estou vendendo pelo mesmo valor do método Sustance, que é 797 ou 12 vezes de 79,70. Então, o que que você acaba recebendo de diferente? Ah, ainda tem 90 dias de garantia. Ou seja, se em 90 dias você não tiver faturado R$ 797, daí você pode pedir uma análise, porque daí a gente vai olhar, isso é mediante execução, então eu vou olhar tudo que você fez lá, vou entender o que que você fez de errado, vou te dar dica, você pode pedir o ressarcimento do seu dinheiro de volta. E eu fico muito segura e muito tranquila de oferecer isso, pelo resultado que o pessoal tem tido quando eles entram nesse pack de aceleração, né? Então, é muito legal de trabalhar dentro desse programa aqui. Então, tem 90 dias de garantia. Então, o que que você está recebendo extra que normalmente não tem? O planner, os 2 cursos do programa de aceleração, o acesso vitalício, se comprar até amanhã meia-noite, e o plano de ação da sua comarca, que daí são as entregas que a gente tem. Você acha, Gabi, que esse é o momento de entrar no Sustente com a gente? Achei incrível tudo. Tenho muito vontade de entrar, só que eu não sei se eu consigo tão rápido. Porque esse mês eu acabei de investir num curso que vai acontecer, não vai ser uma masterclass, na verdade, que vai ser acontecer no final do mês agora. E eu tô com um cartão lotado, vence agora dia 20. Eu conseguindo acertar tudo, eu conseguiria pegar e parcelar e tudo mais, porque de tudo que eu vi na internet, eu acho que é o que mais se alinhou com o que eu estou precisando e buscando também, assim. Eu sou bem receosa, para falar a verdade, eu nunca tive, eu invisto muito em estudo, em conhecimento, assim, mas até hoje eu nunca investi em nada de marketing, porque eu sempre tive muito receio. E aqui eu acho que, na verdade, não é nem marketing, né? O que você me apresentou não é marketing, mas é uma ideia de encontrar o caminho, assim, de uma forma que está mais conectada com uma fase que eu tô mesmo, porque eu vejo muitas coisas vendendo que não tem a ver com a fase que eu tô, assim, né, de marketing. E com você eu consigo ter essa clareza. Não, acho que Então, ele se tem encaixa por interesse. várias razões. O que eu acho que fez mais sentido para você, porque a gente trabalha com esse design centrado no indivíduo. E se você já tem essa preocupação, né, humana, da Ayurveda, de fazer o bem para os outros, fica muito mais alinhado. Tanto que eu digo que é um marketing humanizado. Que, né, por Sim, que que ele é humanizado? Porque você está pensando em qual é o benefício que a pessoa tem ao comprar de você. E é isso que faz ela pular da cadeira. Quando eu chego e escrevo, como é que foi o. Eu sei exatamente em qual post você veio para mim. É um post que está escrito: procuro 10 empreendedores que queiram aumentar suas vendas nos próximos 15 dias. Isso soa como música para os teus ouvidos, porque você está sim, precisando disso. E eu sei disso porque eu pesquisei o meu sim, cliente. Então, você vai sim. fazer o mesmo processo. Aí, vamos falar então sobre métodos de pagamento. Existe uma maneira de você comprar o Sustente que você não usa o limite do seu cartão. É como se fosse uma assinatura de recorrência, que vai ser de 12 meses, e ele vai usar R$ 79,70 por mês do seu cartão. Então, você não precisa ter o saldo de 797, você precisa ter 79,70 de limite. Então, essa é uma das maneiras que é um link específico daí que eu tenho que te enviar, se for essa tua necessidade, mas que funcionaria e te deixaria com todos os benefícios, porque dia 24 de novembro muda essa oferta. Volta a ser só o Sim. sustente, e daí você perde todos esses benefícios, né? E eu acho que Como vitalício que também vale a funciona isso? Como é que funciona isso do cartão? Que eu nunca vi isso, não. De, Ele assim, eu coloquei ele à venda como uma assinatura de recorrência. Então, é como sim, se você para de pagar, você para de ter acesso imediatamente, mas daí, como ele entende, só que daí ele tem só 12 parcelas, então não é uma assinatura de recorrência vitalícia, que você vai ficar pagando para sempre. Ele fica por 12 meses, e daí ele vai usar só o limite da parcela daquele mês, que é 79,70. Então, é uma maneira que eu encontrei, porque muitas pessoas chegam mais apertadas para mim. E eu fico muito segura se você pensar que risco que você está tendo. Você está tendo o risco de 3 parcelas, 79,70. Se depois de 3 parcelas você não estiver faturando já 797, você inclusive pode acionar a garantia, né? sim. Então,
que você Eu acha? acho, eu acho que sim, que dá para se pensar sobre isso dessa forma aí, com esse pagamento. Porque eu estava até olhando aqui, tipo, o limite, eu tô com uma fatura bem alta por causa desse curso, mas eu acho que até daria sim para você me mandar esse link. Você falou que até às 11 de amanhã, não é? Até às 23h59 você tem para tomar essa decisão daí. Aí o link vai Já estar, posso já mandar e deixar disponível na tua fiz. caixa, até porque amanhã eu faço uma viagem longa, eu vou ter 7 horas de estrada. Então, talvez em algum período eu fique incomunicável. Daí já te deixo com tudo, mas também se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar. E essa reunião aqui que a gente fez já vai estar eu agora, imediatamente, quando ela termina de converter, eu ponho ela no YouTube, não fica acessível para todo mundo, mas você que tem um link consegue assistir. Então, se você quiser rever alguma parte, você pode rever com tranquilidade. E Sim. É na Hotmart que fica o curso, como que é? é na Nutro. Eu uso a Eduz da É Nutro, outra. que é uma ferramenta muito parecida com a Hotmart. E daí, quando Tá. você compra, você tem acesso imediato às aulas, vai ter acesso imediato ao planner, já está tudo dentro da plataforma. E daí, como é que funciona? Quando eu vejo a sua inscrição, eu entro em contato contigo, primeiro para te dar as boas-vindas, mas daí também para a gente agendar o dia que eu vou fazer essa reuniãozinha para entender teu produto, teu ticket médio, teu mercado, né? Fazer a reunião de diagnóstico para daí poder escrever teu plano de ação. Legal. Você me manda o link que eu vou dar uma olhada nele, como é que faz e tal, aí com calma, né, que agora já são 8h30, mas eu tenho muito interesse sim, eu vou fazer o possível para participar, porque é isso, eu gostei muito da oferta, da forma, gostei muito. Não, e acho que vai ser um bom momento de centrar, porque agora é uma época de fim de ano, você vai conseguir recuperar esse investimento muito mais rapidamente, porque é um período bom de vendas, né? Então, eu vou ficar bem feliz de centrar e eu vou ter um maior prazer, vai ser uma honra e uma grande satisfação poder ajudar. Mais uma ecomarca, agora de Vitória. É Espírito Sim, Santo? Não, Vitória e Espírito Santo, Espírito Santo. Olha, ainda hoje eu sempre a gente converso lá existe. com os meus. E hoje eu pedi para o Espírito Santo me iluminar para ajudar vocês com umas coisas Aí, que eu estou tá vendo? criando. A gente é meio esquecidinho aqui no Sudeste, quase ninguém sabe. Então, Gente que acha que é da Bahia, Vitória, Vitória da Bahia, Vitória da então. Conquista, mano. Então tá, meu amor. E também você me tem no Instagram, se você quiser perguntar mais alguma coisa. Então, eu vou te mandar agora, quando a gente encerrar, esse link de assinatura de recorrência, que não usa o teu limite, que só vai usar o 79,70. E assim que terminar de converter essa reunião, eu vou pôr ela no YouTube e te mando o link para você ficar com ela disponível. Qualquer outra pergunta É, que você tenha, você pode me chamar. E se você quiser dar uma navegada no Instagram mesmo, olhar uns destaques, escolhe dois, três destaques pelo nome e ver se contribui com você. Ah, não, eu vou te mandar a aula do caos mental. Vou tá te mandar bem. 3 links, então, para ti não te confundir. Tá. Esse Vou da já. reunião, o da inscrição e a da aula do caos mental, porque eu acho que você vai adorar ela. E daí você também vai conseguir ter um pouco de contato com o conteúdo que tem lá dentro. E Sei. entender como é que é a didática que eu uso e tal, e ver se faz sentido para você, né? Acho que Perfeito, perfeito. É uma pergunta só que eu queria fazer. Você acha que, por exemplo, o meu companheiro, ele é autônomo também, só que ele é tatuador. Você acha que isso tudo também poderia com auxiliar? certeza. Porque como eu uso design centrado no indivíduo, ele serve para quem vende produto, ele serve para quem vende serviço, ele serve para quem tem loja física, para quem vende na internet, porque você está pensando num cliente-alvo. Então, isso ajuda que eu consiga aplicar o método Sustente em vários nichos. Se vocês quiserem, inclusive, Legal. fazer as aulas juntos, vocês depois vão comparar quem eu, tem uma parte que passa por esse autoconhecimento de você entender qual é o seu lugar de fala. Então, vocês vão poder comparar quais são os seus valores inegociáveis. Só que daí você tem que pensar Sim, na são marca, né? diferentes. Não vai pensar no casal. Não, não, a Vai ser gente muito já legal. vê. Daí, tu vê que valores ele quer colocar na marca dele. Então, trabalhar em conjunto, assim, vocês iam se beneficiar com certeza.
De, Muito até bom. porque um puxa o outro, né? Sim, mas a gente é muito assim, na verdade. A Mahad, a logo, foi ele que desenhou, ele faz vários desenhos de rótulo para mim. E a gente é muito assim. Legal, então, vou descansar. Você me manda esse link, eu vou dar uma olhada e eu gostei muito mesmo. E é assim, 90% de certo que eu vou entrar. Eu só preciso mesmo olhar o link e tal, tudo mais, ver como é que vai ficar, mas eu acho que vai dar tudo certo. Perfeito. Vai ser um prazer. Então, e qualquer coisa que você precisar, me chama. Tá bom? Tá bom, Beijo, obrigada. meu amor. Tchau, fico no aguardo aqui, tá? Tá bom. Tchau, tchau.